Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em Gênesis 11, que fala da Torre de Babel, Aqui nós vamos entender o que é a Torre de Babel, E aqui nós vamos ver que Deus, ele agiu, para impedir, com que o inimigo viesse, seguir com os planos, para tirar o foco do povo, Pois o inimigo queria a glória, a honra, e fazendo com que o povo viesse se dispersar do Deus vivo. E aqui vamos ver que Deus ele entrou em ação, que ele agiu com a providência dele, e o inimigo não pôde ir avante com os seus planos, com os seus propósitos, E então nós vamos ler aqui no versículo 1, aqui vem dizendo assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram e começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-lo no fogo. Naquela região era o costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Então eles estavam aqui, o povo, estava querendo construir, uma torre, de tijolos, para poder alcançar o céu, Então eles falavam assim, ó. Depois disseram: venha, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu, e assim ficaremos famosos, não seremos espalhados pelo mundo. Então, aqui eles queriam a fama, eles estavam vendo um meio de eles se achegarem a Deus, fazendo essa escala assim de tijolos. Aí aqui vem dizendo assim, ó: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade de torre, que estava construindo. Então, o Senhor desceu para ver essa cidade de torre que estava construindo. E disse o Senhor: todos se uniram e falaram a mesma língua. Se isso é o começo do que fazem, nada do que se propuseram a fazer daqui em diante lhes será impossível. E venham, vamos descer e confundi-lo com língua diferente, para que não consiga mais entender uns aos outros. Então, o Senhor viu que aquele povo todo, eles falavam a mesma língua, então tudo estava colaborando, para essa união em prol dessa construção que eles estavam fazendo, E o Senhor desceu imediatamente, para acabar, e viu que ele tinha que agir de uma forma que o povo não viesse mais dar prosseguimento a essa construção, Então ele fez o quê? Ele disse assim, ó: o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles separaram e pararam de construir. Mas como assim? O Senhor mandou um abalo, O Senhor fez com que as vozes deles falassem outras línguas, todos falassem línguas diferentes, porque aí eles não iriam compreender, em seu diálogo, que estava havendo cooperação, união ali, então todos estavam se entendendo. Mas desde o momento que Deus interviu ali, operou ali, para que eles não viessem conseguir mais, entender o que o outro estava falando, E o Senhor confundiu as pessoas com a língua diferente e as espalhou pelo mundo. Então, todas elas, se espalhou com língua diferente. Então, quando eles iam falar sobre aquela construção ali, ninguém entendia o que eles estavam falando, Então, já que eles não estavam se entendendo, eles começaram a se dispersar, começou a sair perto do outro, viver a sua vida, Então, o inimigo estava ali querendo a glória, querendo desviar o povo depois do dilúvio, Pois nós sabemos que antes do dilúvio, o Senhor tentou salvar aquelas pessoas que estavam longe do Senhor, No entanto, usou ali Noé, para pregar a palavra de Deus, estava já corrompido,
né? E aqui também não é diferente, né? Nós podemos ver aqui que o inimigo já estava tirando já o povo, né, da rota certa, né? Ele queria que a glória viesse a ser para ele, tirando a glória de Deus. Então o povo já não ia adorar mais a Deus, eles iam dar glória e honra àquilo que eles estavam fazendo, né? De forma que o orgulho, né, que a torre foi eles que construíram, a ideia que eles tiveram. Então eles estavam já se gabando, né? Eles já estavam ali, já tinham feito as suas escolhas e essas escolhas não eram boas, né? Porque não envolvia o Senhor, não envolvia a presença de Deus. Os planos dele não envolviam o Senhor. E não envolvendo o Senhor, né, não tinha como, né, esse plano ir avante, né? Porque a glória e a honra é do Senhor e o Senhor queria estar no meio do seu povo para que eles viessem ser a testemunha de Cristo. E o diabo estava desviando eles para eles não ser a testemunha de Cristo, né? Fazendo eles ser um povo distante do Senhor, né? Que viesse se glorificar a si mesmo, né? E Deus não divide a glória dele com ninguém. E ele estava ali querendo o bem do povo, né? Porque o povo estava se destruindo, o povo estava se apartando do Senhor, né? E o Senhor não queria que os propósitos dele viessem avante. Então você vê que ele mesmo desceu, né? Deus no dia de hoje também ele desce. Ele desce para intervir em cada situação ao qual estamos vivenciando, né? Aqui o inimigo estava desviando o povo, estava querendo a glória para ele, tirar o foco do povo, para que eles não viessem mais adorar o único Deus, né? E nós sabemos que as adversidades, as lutas, muitas vezes vêm para tentar tirar o Senhor, né, das pessoas, né? As adversidades. Com isso, né, a pessoa sai da presença de Deus. E quando ela começa a conseguir alguma coisa, ela dá honra, glória às outras pessoas. Ela não dá mais a honra, glória ao Senhor, né? Ou seja, estando no mundo, se consegue mais do que estando na presença de Deus. Essa é a visão do mundo, não é verdade? Porque ela está tendo naquele momento o raciocínio do inimigo, que quando era do mundo não passava uma vida assim desse jeito. E hoje que eu estou com Cristo, vivo uma vida assim, mas é o diabo que tem dominado, que tem agido, porque ele quer tirar aqueles que estão na casa do Senhor. Com isso, as pessoas, elas acabam sendo ingratas a Deus, largando ao Senhor como o povo de Deus fez. Não é verdade? Tudo que Deus fez, tudo que eles puderam contemplar das maravilhas do sobrenatural de Deus, e deram as costas para o Senhor e foi servir a outros deuses, né? Isso mostra que eles foram ingratos para com o Senhor. E nos dias de hoje, muitas pessoas têm sido ingratas para com o Senhor, dá as costas para o Senhor. Não quer mais seguir as orientações de Deus, não quer mais praticar a palavra de Deus. Elas querem trilhar os seus próprios caminhos. E não é assim, porque os seus próprios caminhos levam à destruição, leva a ter dias difíceis, dias de dor, de sofrimento, dias diminuídos. Então o que acontece? As decisões que são imprudentes levam à destruição. As decisões prudentes, sábias, levam, gera vida, gera alegria, geram bênçãos. O que acontece? A obediência nos faz estar no propósito de Deus, nos encaminha para os propósitos de Deus. Então, nós sabemos que um povo rebelde, um povo ingrato, desobediente, né? Deus, ele não se agrada, ele fica triste porque Deus tem planos e propósitos na vida do povo, quer fazer do povo de Deus uma nação modelo, uma nação que glorifique o Senhor. E o diabo ele não quer, então muitas vezes ele vai usar, né? Ou seja, vai usar, né, pessoas para desviar as ovelhas, pessoas para tirar o foco das pessoas, para ser péssima testemunha. Porque quando isso acontece, porque muitas vezes as pessoas não estão firmadas no Senhor. Ela não tem raízes profundas, então elas acabam sendo desviadas por qualquer coisa. Baixa aí, filha.
por qualquer palavras persuasivas, né? Como o apóstolo Paulo vem mencionando, que era necessário vigiar, guardar a palavra de Deus, manter a sua vida espiritual acesa, né? Para que eles não viessem se deixar ser enganado, né? Para que eles não viessem sair dos propósitos do Senhor, né? Porque no decorrer do caminho, o inimigo ele vai usar das artimanhas para tirar aquelas pessoas que conheceram a verdade, né? Estão seguindo para ficar com a filosofia, para ficar, né? Com as palavras humanas, não com a palavra de Deus. Então, alicerçados, né? Nós estaremos e também não se deixaremos ser levados pelas outras vozes, né? As vozes que afastam do caminho de Deus, que te leva para fora dos propósitos de Deus. Então, esse povo aqui estava indo para fora dos propósitos de Deus. E Deus, epa, vamos parar com isso. Não é assim não. O dilúvio já aconteceu, né? Aquela situação já foi eliminada, né? Agora eu estou aqui preparando vocês para ser uma bênção e agora o diabo tá desviando vocês. Não, ele mesmo desceu com a providência, ele mesmo agiu. Deus, ele age ao nosso favor, né? Ele cuida de nós, ele nos protege, né? Nada pode frustrar os planos e os propósitos do Senhor na nossa vida. Se o plano era de Deus, ele estava cuidando do povo, né? Era para o bem do povo, eles não ter, né, essa união para seguir com aquele plano do diabo, né? Então Deus, ele mudou toda a situação para que aquele plano que eles estavam tendo que não era de Deus viesse cair por terra. É assim que Deus faz, né? Enquanto nós estamos na presença de Deus, apresentando a Ele os nossos anseios, os nossos clamores, as nossas súplicas, estamos apresentando a Ele, né, a ação do inimigo, o que ele tem planejado, o que ele tem feito, né, para tentar paralisar o plano de Deus, para tentar agir contra os filhos de Deus. Deus vai lá e veste os inimigos de confusão, faz com que a aliança dos adversários sejam quebrados, de modo que eles não se entendam e que eles não seguem mais avante, né? Vocês se lembram que quando o Senhor foi até a casa de Abraão dar duas notícias, uma notícia era boa e a outra não era tão boa assim, né? Então, primeiro ele deu a notícia de que Sara daqui a um ano daria à luz a um filho, e a outra que Deus iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus estava falando para Abraão. E Abraão tinha o seu sobrinho Ló lá naquela cidade. E ele intercedeu pelo Senhor, intercedeu a favor dele. Então Deus enviou um anjo lá naquela cidade para resgatar Ló e sua família. E quando chega lá naquela cidade, ele entra na casa de Ló, né? Os homens, aquela cidade estava tão pervertida, né, que os homens viram os anjos entrando. Eles queriam saber quem era aquele anjo, quem aquelas pessoas que entrou na casa de Ló, que ninguém tinha avisado para eles. E lá Ló falou que iriam tirar eles de lá para ir embora, tal. E eles entenderam que era o Senhor, né, que estava ali. Aí Ló foi lá fora tentar conversar com aqueles homens, mas estavam irredutíveis, eles queriam entrar de qualquer forma. E o Senhor vestiu-eles de confusão, cegou eles, eles não puderam vir enxergar. Depois o anjo saiu com eles. Então, aqui o Senhor interviu, o Senhor vestiu, né, todos eles, fez com que eles não se entendessem, falassem línguas diferentes, né,
para não dar sequência, né, a um ato, né, aquela obra ali que não tinha Deus, que não era construído por autorização de Deus, mas pelas mãos deles, né, para eles se desviar mais ainda e se perverter, né? Então Deus, ele agiu com precisão, né? Deus, ele age. Então podemos se dizer que no mundo espiritual, Deus, ele veste os nossos níveis de confusão, sim, de modo que ele não se entendem e se dispersam e acaba caindo por terra toda a investida do diabo, toda a obra do inimigo. Deixa eu mexer aqui, porque tá bom. Então, pessoal, o que eu quero te dizer é que Deus tem as suas estratégias, tem seu modo de trabalhar, seu modo de agir. E ele é assertivo, ele sempre acerta e sempre faz para o nosso bem, né? Então, nós podemos ver aqui que nós devemos guardar o nosso coração, porque de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Se não guardarmos o nosso coração, não colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, vai acontecer como aconteceu com esse povo, né? O eu, o orgulho, né? Vai querer dominar, vai acontecer igual o anjo que caiu, né? Que queria ser mais do que Deus, né? E é importante que o Senhor cresça e nós diminuímos. A glória sempre será para Deus. Quando existe isso que aconteceu aqui, nós vemos que o Senhor não está na frente, o Senhor não está liderando. E aonde o Senhor não está liderando, não tem como ir avante, não vai ser, não vai ter a bênção do Senhor. Então, que nós venhamos andar como o Senhor Jesus. Andou com humildade, com amor, né, com simplicidade. Ele andava em justiça, ele andava fazendo bem, ele sempre quis fazer da nação uma grande bênção, né, mas para glorificar o nome do Senhor, né, porque tudo que Deus faz na nossa vida é para glorificar a Ele, não para a nossa honra e nossa glória. É verdade, por muitas vezes o inimigo ele vai ficar revoltado mesmo, porque ele não vai querer que o nome do Senhor venha a ser glorificado na nossa vida. Por quê? Porque ele não quer que as pessoas olhem para nossas vidas e vejam a manifestação do poder de Deus, o grau da gravidade, a situação difícil que as nossas vidas se encontravam, e agora vendo a manifestação do poder de Deus. E assim o nome do Senhor estará sendo glorificado. O diabo muitas vezes não quer, então vai haver resistência. Então, se nós entendermos, né, que o poder é de Deus, que a glória é de Deus, que nós somos instrumento, né, como o apóstolo, né, ele tinha curado lá o homem que ficava lá na Porta Formosa, né, as pessoas estavam tão admiradas assim, porque aquele homem foi curado, ele andou. Então ele falou para ele: pessoal, olha só, o poder é de Deus, a honra é de Deus, o que vocês viram aqui é o poder de Deus, nós não somos nada, entendeu? Então eles quis mostrar ali que o diabo também poderia entrar de certa forma ali no coração deles, para poder, né, querer a honra para ele. Acabou rapidinho com a ação ali do inimigo, fez as pessoas enxergar somente o que Deus faz e que nós somos apenas um instrumento, um vaso ao qual Deus ele usa. E se nós não tivermos alinhado aos propósitos de Deus, se não tivermos com a nossa vida no altar de santificação, de comunhão com Deus, nosso coração não vai estar sensível à voz de Deus, nós não vamos ser esse instrumento. E Deus quer usar como Ele quer, não é verdade? Então, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, e Ele vem na hora que Ele quer também. Então, entregando teus caminhos ao Senhor, confiando no Senhor, mais Ele vai fazer, né? Então, o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade, né? Aquela cidade estava sendo construída, ao qual todo mundo ia olhar para aquela cidade
e haver, né, aquela construção, aqueles tijolos, né, um em cima do outro como escada, né? Então, e as pessoas iam olhar, nossa, a única cidade que é assim, nossa, então vai ser a única que vai conseguir chegar até o céu, né? Então ali eles estavam tudo querendo a honra. Nós conseguimos a sabedoria, conseguimos fazer tudo aqui, tivemos essa ideia. Tinha até esquecido do Senhor, se o Senhor aprovasse, estava sendo aprovado ou não. Então, ó, descartaram o Senhor de vez. Então, tudo que não tem Deus não vai avante. Pode ter certeza que Deus mesmo, Ele vem, intervém e para com toda a situação ali, né? Então, colocando Deus em primeiro lugar, né? Pode ter certeza que Deus vai liberar, Deus vai operar, não é verdade? Nós não somos nada, nós somos as obras de Deus, feitas por Ele, mas só estamos aqui porque Ele permitiu, porque Ele quer que nós estejamos, para nos usar. Nós não fomos feitos sem propósito, né? E entendendo esse plano, esse propósito de Deus, nós vamos estar investindo no projeto de Deus. Vamos estar obedecendo a Deus, não é verdade? Entendendo que todos trabalham para agradar o Senhor e para conquistar a alma. E sabendo que quem mais ganha nisso tudo é o Senhor, não é verdade? Nós somos peregrinos nessa terra, estamos a serviço de Deus, pois a nossa moradia eterna é o céu, e lá estaremos, assim, quando o Senhor vier aqui nos buscar. Então, estando aqui de passagem, nós estamos sendo usados, gastados para fazer a vontade de Deus, né? Então, que nós venhamos a cada dia entender que nós dependemos do Senhor. O Senhor Jesus, Ele nunca se achou, Ele sempre manteve a sua rotina, a sua comunhão acesa com Deus de oração, mesmo tendo Deus apoiando, mesmo tendo o Senhor estando do lado dele ali, sustentando, ajudando, guiando nas missões, mas ele mantinha o seu relacionamento com Deus, porque ele entendia que ele precisava de dialogar com o Pai, ele precisava dessa comunhão. E ele deixou esse dever, né, também para os seus discípulos, de orar sempre e nunca desfalecer, porque o contato com o Pai é essencial, é nos tornar cada vez mais vinculados, unindo a Ele, tendo essa intimidade de filho para pai. Então não podemos perder esse contato. Então o que o Senhor Jesus deixou, devemos praticá-lo e devemos entender, né, que Deus, Ele sonda os corações e Ele quer encontrar em mim e você o verdadeiro ador, quer encontrar em nós um coração limpo, um coração puro, quebrantado, é o que vai agradar a Ele. Não é verdade? Nossa, essa palavra, ela é forte, é sim, mas muitas vezes essa palavra não é para você nesse momento, mas servirá para você um dia, quando Deus colocar pessoas certas no seu caminho, você vai lembrar dessa palavra, ou até mesmo vai lembrar como tem que andar, como que tem que guardar o coração, como tem que manter aceso essa chama da presença de Deus, para que não fique vazio o coração, o inimigo não lance o que estava lançando aqui para esse povo, né? Então, nossa comunhão firmada nos impede de fazer o que queremos, porque outras vozes venham querer nos dominar e fazer de nós um escravo das vontades do inimigo. Essa é a verdade. Então aqui nós entendemos que Deus, que essa palavra muitas vezes, não falou comigo, mas ela vai servir na ocasião certa, ou até mesmo quando você
estiver vivenciando, vai servir, porque nenhuma palavra de Deus ela cai por terra, nenhuma palavra de Deus ela volta vazia. Ela é espírito e vida. Ela é que nos fortalece, que nos sustenta. E recebendo ela de coração, nós estamos recebendo o Senhor também, amém? Entendendo que assim como aconteceu com esse povo, a Bíblia diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Isso acontece na vida de muitas pessoas que não guardam o coração, né? E assim acontece o que aconteceu com esse povo. E o que Deus mais não quer que aconteça é isso na nossa vida, né? Entendendo, né? Isso nós vamos estar guardando o coração, nós vamos deixar o Senhor crescer e nós iremos diminuir, amém? Que essa palavra fique no seu coração. Nós temos que construir a cada vez, assim como esse povo está construindo aqui uma torre para alcançar o céu, e nós devemos continuamente construir nosso relacionamento de intimidade com o Senhor, de oração, de guardar a palavra de Deus em nosso coração. E assim a nossa fé estará forte, existente, estaremos criando raízes, né, profundas em Deus, de modo que a gente não vamos precisar, né, vivenciar essa distância do Senhor, né, mas sim iremos vivenciar da presença, da comunhão dEle, da visitação dEle em nossa vida, em nome de Jesus, porque assim como o Senhor tinha prazer de estar na presença de Abraão, né, e que Deus possa também ter prazer de estar em nosso coração, em nossa vida, em nome de Jesus. Faça do Senhor o seu amigo, sua rocha firme, e assim vocês juntos, unidos, né, vai poder compreender a boa, perfeita vontade do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui, mas desde já agradeço por estar aqui nesse canal. Deixa as suas curtidas no vídeo, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Vocês podem já estar vendo outros vídeos também que estão aí já, né? É necessário estar nessa interação com o YouTube, pois eles entendem que quem está interagindo é que está gostando do conteúdo, não vai pagar nada por curtir, por escrever, só vai acrescentar bênção na sua vida, porque a palavra de Deus, ela é fonte de inspiração, ela vai estar nos sustentando, então vai trazer benefícios bons para a sua vida. Em nome de Jesus, vai estar abençoando a sua vida. Amém? Quando eu não estou aqui nos vídeos, eu estou interagindo em comunidade. Aqui no canal mesmo, vocês clicam aí, ó, comunidade. Ali tem um versículo do dia ou hora da leitura bíblica. Ali eu coloco palavra por escrito. Vocês estarão se alimentando, lendo ali também em nome de Jesus. Pode deixar a sua curtida. Se quiser comentar também, fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Que na paz de Cristo. Tchau, tchau.